Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu quero conversar, papear aqui com vocês a respeito das crenças limitantes. Se você está estudando autoconhecimento, lei da atração, energia, universo, provavelmente você já ouviu falar sobre as crenças e o fato que nós temos que modificar nossas crenças limitantes para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer nas nossas vidas. E aqui no meu canal eu também falo sobre a minha trajetória, sobre o autoconhecimento, sobre o meu ponto de vista, sobre a lei da atração. E hoje eu quero papear aqui com vocês sobre as crenças limitantes. Quais são elas? Porque nós ouvimos muito falar sobre as crenças, mas muitas vezes nós não conseguimos nem identificar o que são as nossas crenças limitantes. Então, como a maioria dos vídeos aqui do meu canal, eu vou trazer aqui os meus relatos, quais foram as crenças que eu já percebi que eu tenho, que eu estou tentando modificá-las. Algumas crenças eu já consegui, de fato, toda vez que ela vem, toda vez que eu percebo que aquilo é uma crença, que aquilo é algo que vai me travar, eu já consigo botar um outro pensamento positivo em cima daquela crença. Então, já pega seu café, seu suco, seja lá o que você preferir, e já vamos para o vídeo. Então, deixa eu me apresentar aqui para as pessoas novas que não me conhecem. Meu nome é Diane, eu tenho 36 anos de idade e eu estou aqui no processo de conquistar a minha vida rica. Se você é uma pessoa que já estuda sobre isso, provavelmente você já tem uma noção que a maioria das nossas crenças limitantes, a maioria das coisas, das crenças que rege as nossas vidas hoje, na nossa vida adulta, a maioria delas, elas veio da nossa infância. Então nós temos que fazer esse exercício de olhar para dentro, de olhar para si, de ir mesmo nessa busca do autoconhecimento para conseguir identificar alguma dessas crenças. E uma das crenças mais fortes que eu tinha, que eu trouxe para a minha vida, foi em relação à minha vida financeira. Infelizmente, a minha relação com o dinheiro não foi uma relação legal. Infelizmente, nós não fomos crianças que nós somos incentivados a crescer, a ser grande, a gostar de dinheiro, a buscar, a ir atrás, a correr atrás do seu, a resolver a vida e buscar esse meio, esse recurso. Infelizmente, nós não fomos crianças incentivadas a isso. E quando eu me tornei adulta, eu não tinha uma vida financeira estruturada, não tinha uma boa relação com o dinheiro. Por muito tempo, eu acreditei que ter dinheiro não era algo legal. Cara, eu acreditava nisso, que ter dinheiro, na verdade, era um problema. E isso era uma coisa que eu estava trabalhando até um pouco tempo atrás. Para vocês terem noção, eu trabalho com seringueira. Então, quando chega o período da entre-safra, você tem que guardar, fazer uma certa reserva ali para você passar a entre-safra. Então, você vai ficar cerca de 1 mês, 2 meses ali sem receber dinheiro. Então, você tem que guardar um dinheiro para você passar esse período. Cara, quando tinha esse dinheiro, e não é, gente, você pode imaginar assim, tinha 10 mil na sua conta, não era. Tinha assim um pingo de dinheiro. Aquilo me incomodava de tal forma que eu achava que, sempre eu achava que algum problema ia acontecer, que ia chegar entre safra, a gente não ia ter dinheiro. Sempre foi uma questão para mim quando eu tinha aquele dinheiro guardado na conta para passar entre safra. Eu sempre achei que algum problema ia acontecer, que ia chegar entre safra, a gente não ia ter aquele dinheiro. Ou eu achava que nós tínhamos que se livrar logo, eu tinha essa sensação, que eu tinha que me livrar do dinheiro para não ter problema, que o dinheiro me atrairia problema. Olha a cabeça, olha o problema que era isso. E essa é uma das questões pelo qual eu estudo muito sobre lei da atração, sobre autoconhecimento, sobre autodesenvolvimento, sobre como buscar recursos, como fazer dinheiro aqui pela internet. Eu estar gravando vídeo aqui para a internet é uma das razões pelo qual eu quero sim monetizar o meu canal no YouTube para ter mais uma fonte de renda. E tudo isso eu fui me desenvolvendo e eu fui correndo atrás e fui parando com esse medo que eu tinha do dinheiro. Infelizmente, essa era a palavra. Eu tinha essa crença que o dinheiro ele iria me atrair problema. Se eu tivesse o dinheiro, algo ruim iria acontecer por conta daquele dinheiro. E se eu não tivesse o dinheiro, algo ruim também ia acontecer, porque sempre na minha cabeça iria acontecer algo ruim.
E uma das crenças que eu tenho, mas que ela é tão enraizada na minha vida, que eu não consegui resolver e não sei se eu de fato quero resolver, se eu vou resolver, é a respeito do meu cabelo crespo. Sou uma mulher negra, então eu tenho o cabelo naturalmente crespo. E hoje na minha vida adulta eu não consigo, eu não me vejo de outra forma que não seja com este cabelo alisado. Eu não me enxergo, não me acho bonita com o cabelo crespo. Então essa é uma crença que talvez eu tenha que resolver ou talvez não, porque talvez eu de fato goste disso, simplesmente goste, não seja nenhuma crença, mas é algo que quando aconteceu na minha infância foi algo que mexeu muito comigo quando acontecia os fatos do bullying na escola, por conta do meu cabelo crespo. Eu já contei aqui num vídeo anterior que eu tinha um colega de sala que ele fazia muito bullying comigo. Primeiro porque eu era gordinha. Infelizmente, mais uma vez, vamos falar aí dos nossos pais. A minha mãe também não colaborava. Eu já era uma criança mais pobrezinha, mais gordinha, ainda criança muito tímida, eu era uma criança muito calada. Então, isso aí é um prato cheio para aquele coleguinha que se acha melhor que os outros fazer bullying. E eu sofria muito bullying na escola, e um dos motivos desse era por conta do meu cabelo. Minha mãe, na verdade, tinha a brilhante ideia de me mandar ir para a escola com aquele penteadinho, que é um monte de periquito, é um monte de periquito, não sei como que se fala essa palavra aqui, é um monte de cocozinho, gente. Eu não vou saber explicar. É como se fosse, sabe o bob, só que não é o bob, ele é enroladinho. É do Gente, se eu conseguir uma foto, eu vou tentar deixar uma foto aqui. E a minha mãe me mandava ir para a escola com esse penteado aqui. Vou tentar deixar uma foto. Era um monte de periquitinho e aquilo ali, gente, era um prato cheio para esse abençoado mexer comigo. Aí, quando não era esses benditos desses periquitos, a minha mãe tinha a brilhante ideia de partir meu cabelo no meio, eu partia aqui no meio, aí fazia um outro, aí fazia 4 tranças, uma aqui, uma cá e uma cá. Gente, era um penteado. E, infelizmente, hoje a minha filha também tem cabelo crespo, mas eu jamais faria um penteado como esse para minha filha ir para a escola, sabendo do contexto que é a escola, do rolê que é a escola nesse contexto aí de crianças. Eu jamais faria um penteado desse para minha filha ir para a escola. Mas a minha mãe achava interessante fazer no meu cabelo e eu ia para a escola. Na verdade, ela fazia no meu cabelo e no cabelo da minha irmã, só que minha irmã sempre foi mais esperta que eu e ela destrançava tudo e chegava em casa, na maioria das vezes, ela sofria as consequências por ter desfeito o penteado e eu era a mais bobinha. Eu ia para a escola com aquele penteado e sofria as consequências na escola por conta daquele penteado. Então, eu tenho essa questão até hoje. Até hoje, eu não consigo me achar bonita com meu cabelo crespo, eu não consigo me achar bonita de cabelo cacheado, eu só consigo me achar bonita com os cabelos assim, alisado. Uma outra crença que eu tinha muito forte era por conta da questão do tom da minha pele. Eu sou uma mulher negra, eu morava no interior da Bahia. A Bahia, nós sabemos que é o estado com maior concentração de pessoas negras. Ainda assim, eu sofria muito bullying em questão do fato de eu ser uma mulher, uma menina negra. E tinha a comparação com a minha irmã, que era mais clara do que eu. Então, eu sempre achei que todo mundo gostava da minha irmã, porque minha irmã era mais clara do que eu, era mais divertida do que eu, tudo minha irmã era melhor do que eu, mas eu só conseguia relacionar esse fato ao fato de que ela seria mais clara do que eu. Não sei, porque era coisa de cabeça de criança. E isso era uma coisa que refletia em mim até hoje. Eu sempre fui meio com o pé atrás, assim, com essas coisas. Sempre observei muito esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, assim, sempre me deixou mais, sabe, mais travada, mais retraída. E eu sei que isso é péssimo pra gente que tem a vida adulta, eu sei que isso é péssimo para a gente se posicionar na vida, para a gente correr atrás das nossas coisas, porque nós nos achamos inferiores às outras pessoas, nós achamos que nós não somos merecedores das coisas só por conta do nosso tom de pele, o que não é verdade, gente. O mundo tá aí, tudo na vida está aí, é você correr atrás do seu sem se importar com quem tá olhando para você, se tá olhando, se tá te criticando, se tá te julgando, não importa, só corre atrás do teu, vai em busca do teu, busca fazer o teu melhor, fazer sempre as coisas
fazer sempre o que for melhor para você. Também eu falei aqui algumas das minhas crenças, não falei todas, infelizmente eu ainda não conheço todas as que me travam, todas as que me regem, mas eu falei aqui algumas, talvez você se identifique com algumas, talvez você saiba aí de alguma que eu não consegui identificar, por favor, deixe aí nos comentários, vamos ter aqui esse papo, assim nós podemos nos ajudar, vocês me ajudam, eu ajudo vocês no que eu posso, e o importante é que você vá procurar saber quais são as crenças que regem a sua vida. Todo adulto, ele é regido, ele é movido pelas crenças, você querendo ou não, de forma consciente ou inconscientemente, todas as suas decisões, todas as suas decisões, todas as suas escolhas, tudo na sua vida, ele é movido através das suas crenças. Você queira ou não, seja de uma forma consciente ou não, mas sua vida também ela é movida através das suas crenças. Então, é importante que você saiba quais são elas, que você possa mudar as crenças que não te favorecem, que você consiga modificá-las para crenças melhores, para crenças que vai te mover para frente, para crenças que vai te ajudar a conseguir aquilo que você quer. Você é uma mulher incrível, você é uma mulher capaz, você é uma mulher que pode chegar à sua vida rica, você é uma mulher que pode se desenvolver o tanto que você quiser. Só que, infelizmente, as nossas crenças, ela nos limita ao ponto de nós nem acreditarmos que nós conseguimos, que nós somos capazes de fazer coisas tão grandiosas. Então, eu espero que esse vídeo tenha ficado claro, tenha ajudado alguém, que você tenha conseguido um pouquinho do que eu quis passar com esse vídeo. Eu sei que às vezes eu sou meio confusa, calma, gente, eu tô começando aqui no YouTube. Calma que estou melhorando, estou aí também no processo de melhorar as minhas gravações aqui no YouTube. E o vídeo é esse, se inscreva nesse canal, um beijo e nos vemos no próximo vídeo.